Irmãos e irmãs, boa noite, paz e bem. Estamos aqui mais uma noite para o nosso Diálogos da Esperança, iniciando como sempre, com muita tranquilidade, né? Devagar, o pessoal vai entrando. A gente quer pedir aí a todos que começarem a nos assistir, que assistirem depois também, que compartilhem, que curtam a nossa página, que nos ajudem aí nessa caminhada para que a nossa live continue formando e informando o povo em relação às conquistas, às dificuldades, às necessidades do povo negro e também sobre muitas questões importantes para a sociedade brasileira. Hoje nós vamos iniciar de um modo diferente, antes da leitura da Bíblia. Eu quero mostrar aqui o nosso repúdio a algumas situações que vêm acontecendo em nosso país. O primeiro é o extermínio de nosso povo. No dia 18, 6 irmãos foram exterminados no bairro das Águas Claras, em Salvador. A polícia, que é radical conosco, não faz o mesmo com os criminosos nos bairros ricos. Isso é racismo. Em seguida, nossa irmã Ana Lúcia Martins, do PT, lá de Santa Catarina, primeira vereadora negra da cidade de Joinville, Santa Catarina, foi ameaçada de morte por grupos neonazistas. Isto é racismo. E por último, no dia 19, o nosso irmão João Alberto Silveira Freitas foi brutalmente agredido até a morte pelos seguranças brancos de uma das lojas do Carrefour de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Isso é racismo. Não dá mais. A gente precisa parar e mudar essa situação. Causa muita indignação para nós que somos negros e para muitos brancos também que hoje apoiam a nossa luta antirracista, essas situações que têm acontecido no nosso país. E não adianta ficar passando pano, dizendo que não é racismo, que isso é coisa nossa, não é. A desigualdade e tudo que é posto para o nosso povo no país simplesmente é racismo. É um racismo estrutural que nos acompanha, é um racismo que faz muito mal à sociedade brasileira e que precisa ser combatido. Vamos começar, como sempre, com a leitura da Bíblia. E hoje a gente vai falar aqui sobre João 8, versículo 32, que diz o seguinte: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como eu disse antes, a verdade é essa. Se você é cristão e ainda não conseguiu entender que tem um grupo grande, a maioria do país, que está sendo maltratado, colocado em situação de pessoas de segunda categoria. Se você ainda não entendeu isso, você ainda não entendeu a verdade. Jesus nunca apoiaria essas atitudes que estão sendo feitas e estão sendo colocadas em nosso país. Ataques ao povos de matriz africana, de religiões afro-brasileiras, ataque ao povo preto de um modo geral, esse descaso com a questão do Covid que tem matado o nosso povo, o desemprego. Então, se você ainda não entendeu, né, que isso está indo completamente contra aquilo que nós pregamos e aquilo que está escrito no nosso livro sagrado, desculpa, mas você ainda não conheceu a verdade. Há necessidade de parar, refletir e ver que aquela pessoa que espalha fake news e você aceita, que diz que é mimimi e você aceita, e é uma liderança religiosa, ela tem um preço a pagar. Agora você, meu irmão e minha irmã, comece a pensar, comece a refletir sobre a mensagem que Cristo tem para nós. Isso é muito importante para que a gente possa viver um cristianismo de verdade, baseado nas palavras do nosso mestre. O papo reto de hoje é esse. Não deixe de pensar nisso, não deixe, é muito importante. E hoje, né,
É uma grande alegria aqui da gente, né? A gente na semana passada recebeu essa notícia, nós ficamos muito felizes, né, da eleição da primeira reitora negra de universidades estaduais do Brasil. E aí, para tratar desse tema, a vida acadêmica em mulheres negras, a gente está recebendo aqui Luanda Moraes, que foi eleita a primeira reitora negra de universidades estaduais do Brasil, lá no Centro Universitário Estadual da Zona Oeste, o ESO. Ela é engenheira química pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, tem mestrado e doutorado em Ciências e Tecnologia de Polímeros pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi pesquisadora visitante para o Instituto per lo Studio delle Macromolecole de Milão, na Itália, pós-doutorada em Ciências e Tecnologia de Polímeros pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, professora adjunta do Centro Universitário Estadual da Zona Oeste, o ESO. Hoje é vice-reitora do Centro Universitário e orientadora de alunos de graduação e pós-graduação em pesquisas sobre energia renovável em parceria com o Inmetro. Eu quero corrigir. Ela é engenheira química pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Né? Boa noite, querida irmã. Seja bem-vinda. Eu agradeço muito a sua participação. A gente sabe que você está cansada, que tem muito trabalho. Então a gente agradece o esforço de estar com a gente aqui essa noite. E a gente já começa agradecendo e pedindo para você contar um pouco da sua história, para o pessoal conhecer um pouco da sua história. Seja bem-vinda. Paz e bem. Obrigada, boa noite. Boa noite aos diálogos, né, da esperança. E é a esperança que nos sustenta, né, porque para o povo preto é coragem e esperança para a gente continuar seguindo, porque são séculos, né, de muito massacre, né, de muita dor. Mas nós somos fortes. Nós somos fortes. A gente se retroalimenta, e aí por isso que é convite, né, e aceito, porque eu preciso dividir, preciso incentivar, estimular, né, todo o povo preto para não desistir jamais dos seus objetivos, né, e trilhar essa estrada, né, que é cheia de pedras, mas é a nossa estrada, né, cada um tem a sua estrada. Enquanto coletivo preto, nós temos, né, a nossa estrada, que é, de fato, mais lotada de pedras do que a estrada da branquitude, dado todo o histórico que a gente vê, né, por aí. Né? Então, inclusive, porque causa esse alarde, né, essa coisa toda, quando se tem uma reitora negra no Brasil. Isso deveria ser algo que a gente, né, não deveria ser algo inédito. Eu, de fato, vou ficar realmente feliz, né, quando isso não for, né, uma novidade como está sendo, né? Então, mas nós ainda temos estrada e nós estamos fazendo, né? Então, como Jefferson me apresentou aqui, né, em linhas gerais, eu sou de uma família preta, né, de ambos os lados, obviamente que tem heranças brancas nessa família, mas nós somos, né, nós somos pretos dos dois lados, sim. Entendemos isso, né, bem claro, não somente por conta do nosso pigmento, né, da pele, mas a gente entende. Bom, minha família, né, eu sou filha de Alberto de Moraes, em memória, e de Efigênia Conceição Silva de Moraes, são duas pessoas, né, guerreiras que eu
é, justifico, né, e devo, né, na verdade, tudo que hoje eu e meus irmãos alcançamos, estamos alcançando, porque não, né, não acabou, nós estamos no início ainda, né, mas a eles, né. Meu pai, ele era considerado um jovem estranho na família, porque ele gostava de estudar, né, e isso causava estranheza, realmente, assim, né, e aí ele foi algumas vezes confundido, né, até, inclusive, por ter questões mentais, né, problemas mentais, porque ele se destacava, se recolhia, né, nas leituras, né, isso ele hoje teria 73 anos, então, né, desse jeito. E minha mãe é uma mulher órfã, desde os 2 anos de idade, órfã de mãe, né, então, e essa condição, né, obviamente também a nossa condição periférica foi, assim, né, complexo. Só que Rocha Miranda, um bairro da periferia, né, do Rio de Janeiro, próximo de Madureira, estudei em escolas. Travou. Voltou, né? Na Escola Municipal Embaixador João Neves da Fontoura. Em seguida, fui fazer o ensino médio no Colégio Estadual Lavo Bilac. Então, e depois, então, né, fiz o vestibular e fui para a Rural, né, fazer engenharia química. Tive um incentivo do meu pai. Caiu. Caindo. Tá. A sua internet está travando um pouquinho, Amanda. E agora voltamos. Voltamos. Vai lá. Vamos. Sim, foi para vestibular, Rural, né, que eu parei. Então, só para lembrar um pedaço, o meu pai também ele foi o primeiro homem, né, graduado na família dele, e ele também estudou engenharia química na Rural. Essa parte é importante, né, lembrar também. E eu, quando tinha 4 meses, eu fui à formatura dele. A minha mãe conta que eu não deixava ele dormir por nada, porque eu só chorava, e ele tinha que completar, né, os créditos dele lá no finalzinho do curso dele, enfim. E então, nesse cenário, né, nós vivemos uma grande crise lá na década de 80, né, e nós, pretos, sofremos ainda mais. Quem não era servidor público naquela época, quem não era empresário, bem, né, assim, caiu muito. E nós estávamos, né, dentro dessa queda. E meu pai, era a época do meu pai se colocar no mercado, enfim. E foram muitas questões. Então, dentro de casa, nós sempre vivemos um empoderamento, um incentivo muito grande, né? Porque na rua, né, fora de casa, o que a gente ouvia era que não ia dar certo, de que ninguém ia dar certo, né? Mesmo morando no subúrbio, né, do Rio de Janeiro, a gente encontra, sim, racismo dentro das classes baixas, né? Então, o nome disso é realmente racismo, não é desigualdade social, exatamente, né? Porque tem dentro disso, dentro da própria classe, a gente vê, né, se vê um preconceito, né, racial bem forte, né? E eu lembro que na escola, com 8 anos de idade, eu ia com meu cabelo black, né?
e a colega ia com cabelo, um dia ela ia de coque, no outro dia ela ia de Maria Chiquinha, no outro dia ela ia de água de cavalo, no outro dia, até sexta-feira ela ia com essas coisas todas. E eu ia com meu cabelo black assim. Então, e ela falava para mim assim, você vai vir com esse cabelo todo dia, é? Aí eu caía firme, né, para dentro dela, porque eu tinha uma formação, né, muito boa em casa, né? Faltava recursos, mas isso aqui, né, e isso aqui nós tínhamos muito em casa, muito diálogo de esperança. Nós tínhamos em casa. Então, por isso que doía quando eu ouvia essas coisas, mas a gente tirava de letra, né? E aí eu, né, falava mesmo, criança, eu vou vir sim, porque meu cabelo é bonito, porque eu quero vir, pronto, acabou. Enfim, né, dava uma resposta lá para elas, né? Então, da escola municipal isso, tá, gente? A gente está falando de subúrbio, né? Não estou falando de Leblon, não. Estou falando de Rocha Miranda, isso. A gente também vive isso. Uma outra coisa que eu lembro bem forte foi que tinha uma premiação todo final de aula, né, assim, meio-dia, né, terminava o turno, e a diretora ia presentear o aluno mais limpinho. Aí, a aluna mais limpinha era sempre a minha amiga do olho azul, que tinha, né? Ela sempre era presenteada e ela ganhava um bicho. E a minha mãe conta uma particularidade que eu, com 9 meses, avisava que ia fazer as minhas necessidades fisiológicas. 9 meses. Tão chata com limpeza, a gente vê que a gente é, né? Mas na escola eu não era escolhida, nunca era escolhida como a mais limpinha no final do turno, né? Então, assim, a história é que todos os dias eu sofro racismo. Hoje eu não sofri porque eu não saí de casa. Eu trabalhei em home office, tá? Mas todo dia a gente passa por coisa. Mesmo não saindo de casa, assim, né, como hoje, mas a gente lê e aí a gente sente quando um dos nossos sofre. Então, é uma coisa, né, que passa por nós também. Mas, enfim, a minha família uma parte que eu devo agradecer muito é porque o núcleo familiar, a família sempre esteve presente. Então, isso nos fez, né, tanto eu como meus irmãos, né, conseguimos sobreviver, né, dentro dessa estrutura racista, dessa agressividade que é o racismo, né, que a gente sofre, né, o tempo inteiro. Então, esperança, né, não acreditar que a gente não pode mais sonhar, isso nunca tive. Mas eu devo admitir que isso é uma particularidade, porque muitos dos nossos não têm essa base, né, essa base familiar que nos sustenta, né? Então, e aí é por isso que a gente precisa amparar, sim, os nossos, né, os nossos pretinhos e as nossas pretinhas. A gente vê, né, pela história, nós vivemos assim toda essa tensão todo o tempo, né, de estar sendo preterido, de estar sendo colocado de lado, né, e a gente tem que entender isso como algo para a gente superar. E aí vem essa questão da esperança de um dia a gente passar por cima disso e vencer esses obstáculos. Isso é uma luta constante de todos nós. Às vezes as pessoas não entendem isso, né? Não entendem o que a gente passa. Mas é muito complicado, porque a gente, mesmo sendo às vezes tão bom ou até melhor do que o colega branco, a gente é preterido porque a gente tem a cor que tem que ser colocada de lado, né, dentro da cabeça de algumas pessoas. Então é muito complicado mesmo, e a gente sabe que todos nós que chegamos aí a vencer algum degrau de educação, né, de vida, a gente passou por essas coisas na universidade,
no mestrado, no doutorado, nas nossas profissões. É muito complicado. Mas vamos lá. História bonita, gostei demais, viu? Parabéns aí pela história. E você já falou, né? A sua família foi muito importante nas suas escolhas. Né? Você deixou claro, por exemplo, que é importante você falar que seu pai tem a formação que você tem. Então isso é muito legal. Você gostaria de falar mais uma coisa em relação a essa questão da família, da importância dela nessas suas escolhas? Na escolha, no sentido, assim, não necessariamente na escolha, porque ele não teve, assim, uma influência direta, né? É claro que, sabe aquela coisa do santo de casa não faz milagre, né? Tem um negócio assim. Mas isso é, em parte, sim, né, verdadeiro. Mas na formação, né, eu, eu nunca pensei em estudar química. Na verdade, foi uma consequência da observação do meu desempenho, né, já na época do vestibular. Olha como demorou, né? Olha como, assim, foi lá na frente, isso já nos meus 17 anos. Isso por quê, né? Porque, infelizmente, a gente tem a gente sofre aqui no Estado, né, aqui no Brasil, a falta do incentivo de financiamento à educação. Então, em virtude disso, né, nós, estudantes, né, de escolas públicas, municipais e estaduais, não temos, né, eu não tive, né, todo aquele elenco, né, da grade curricular, né, que as escolas, né, as escolas particulares, né, em destaque, e também as escolas públicas, porém de nível, né, federal, elas têm. Então, com isso, o acesso a muita coisa, eu só fui ter lá na frente. Isso a gente está falando de 80, década de 80 e 90. Hoje está muito mais fácil. Que bom, né? Hoje o acesso é muito maior, né? Muitas vezes nós ficamos, né, lá naquela época, sem uma televisão. Hoje nós temos, né, muitos jovens, né, a maioria deles tem o mundo nas mãos, porque tem o celular. Só é importante saber utilizar, né, explorar da melhor forma. Então, só para resumir essa parte, eu fui descobrir o quanto eu gostava da química estudando para o vestibular, fazendo vestibular. Não passando no primeiro vestibular e vendo qual para direito, né, que era a minha primeira opção, minha única opção, na verdade, que eu não tinha outra opção, queria ser juíza. E aí, lá, eu vi o meu desempenho em química. Eu falei, gente, eu sei tanto, eu gosto tanto disso. E aí, no segundo vestibular, eu me permiti escolher para uma universidade. E foi o que aconteceu. E aí, fui para a Rural, gostei tanto que realmente eu desisti. E hoje, do direito. E eu vejo hoje, né, depois, né, de um tempo, eu via o quanto eu não seria tão feliz como eu sou com a química. Porque a química é linda, ela responde várias coisas pra gente. Ela responde tudo da vida. Ela responde sobre amor, inclusive, né, sobre os nossos sentimentos, né, tem várias reações químicas que acontecem, enfim. Eu sou apaixonada pela química, sou muito contente, sabe? Então, eu até agradeço, né, por eu ter passado por essa fase de não ter passado no vestibular, né, de direito, porque se a gente é assim, a gente quando decide, né, que vai dar conta de alguma coisa, a gente dá conta, porque a nossa história é tão dura que a gente consegue dar conta. É isso. Então, eu ia dar conta do direito, tenho certeza. Mas talvez eu não seria tão feliz assim,
né, como eu sou, né, com a química. Então, essa parte, né, que eu queria falar. E depois eu fui fazer, né, o mestrado e o doutorado, né? Não sei se você já vai vir, né, com essa pergunta ou se eu já emendo nessa parte. Ficou sem som, você. Tem que abrir. Eu queria primeiro que a gente falasse da questão das suas dificuldades na trajetória como aluna negra de engenharia química. E se em algum momento você percebeu preconceito. Porque eu sei, aí eu vou até dar uma coisa assim, porque mulher fazendo engenharia química já é alguma coisa que suscita um certo preconceito, né? Porque existe aquela questão da matemática, aquela coisa toda que as pessoas inventaram também em relação à mulher. E aí, você sendo mulher negra, fazendo engenharia química, que dificuldades que você teve nessa trajetória de aluna e se em algum momento você percebeu o preconceito em relação a essa sua situação? Olha, o preconceito, ele sempre está presente, de maneira dissimulada ou de maneira direta, mas o preconceito racial, ele está sempre ali. O racista, ele sempre vai soltar uma, rindo, brincando, te abraçando, sendo seu amigo, mas é racista. O racista não necessariamente ele é seu inimigo sempre. É isso. Tem os racistas inimigos, né, que eles vêm com tudo. Eles não querem realmente que a gente ocupe os lugares que sempre disseram que era deles. Mas tem aqueles racistas que são nossos colegas, assim, entendeu? Estão próximos. Então, sempre sai, sempre sai. Então, assim, durante a graduação, tem uma coisa que é importante colocar, que a Rural, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, ela é particular, no sentido de que ela sempre recebeu alunos do Brasil inteiro e também muitos alunos africanos e de várias partes do mundo, sempre teve parceria. Então, isso já eu assim, né, percebia que a Rural tem essa particularidade, né, e essa abertura, sabe, ela é bem aberta, né, e digo que ela é menos preconceituosa. Uma outra coisa aqui, ela está localizada lá em Seropédica, né, então, geralmente, a elite não ia para lá. Quem realmente, assim, da engenharia química, por exemplo, a elite queria ficar na UFRJ, no centro da cidade, dentro do SEMPES, praticamente, o SEMPES é dentro da UFRJ, né? Então, assim, elite que quer fazer engenharia química não escolhe a Rural, escolhe uma outra universidade, né? O UFRJ, por exemplo. Só que uma elite, por exemplo, que faz medicina veterinária, vai para rural. Engenharia florestal, vai para rural. Agronomia e engenharia agrônoma também vai para rural. Então, assim, tem. E esses cursos tinham cor também, né? Tem isso. Tinham cor. Medicina veterinária era, sobretudo, de brancos. Realmente, eu estou tentando lembrar uma amiga pretinha da medicina veterinária. Não estou me lembrando disso. Da minha turma, nós éramos 2 retintos como eu, e alguns pardos, né? Que aí tem lá, né, suas questões, enfim. Mas uma maioria branca, né? Mas, assim, por parte de, assim, é que o racismo, ele está em tudo. Então, assim, eu vivi sim, né? Por mais que a Rural,
eu a considero, né, porque passei por outros lugares, menos preconceituosa, né, ainda assim a gente vive, né, o racismo. Quanto à questão, né, de ser mulher, a engenharia química é uma das engenharias, bom, não sei agora muito, mas a química, engenharia química é uma engenharia que recebe muitas mulheres, inclusive. Assim, se encontra, né, não sei agora, lá, aqui na UESO, nós temos nós temos 3 engenharias de produção, materiais e metalúrgica. E as turmas, mas hoje a gente está falando do século XXI já, e eu já entrei no final do século XX, né, tem isso também, né, e hoje tem várias políticas, né, de inclusão, enfim, né, tem várias questões. Então, a gente vê hoje, né, muitas mulheres. Mas lembrando da minha turma também, entrei em 97, se tinha lá um número razoável, né? Então, ia estudar os cálculos, as físicas, né? Assim, curiosamente, uma coisa que eu nunca imaginei, né, que eu gostasse tanto disso, por aquela razão, que não tinha estímulo, por falta de investimento nas escolas, né? Então, assim, eu era uma aluna 9, né, uma aluna 10 nas escolas, 9, mas eu não achava, assim, muito interessante, né, porque o nível ainda não era aquele, né, da real concorrência, né, dos colégios aí, né, que eu não vou falar o nome aqui, né, mas, né, dessas referências aí, né, que a gente tem no mercado fluminense aqui, né, carioca, talvez. Mas eu nunca tive problema com os cálculos e as físicas, né, mas também só estudava. Não fazia outra coisa, não fiz outra coisa, não sei estudar durante os 5 anos da graduação. Eu vou contar um segredo para você. Eu nunca me dei bem com química. Nunca. Vou te falar, que sofrimento. Eu sou historiador, eu só sei contar história mesmo. Porque não é fácil, não. Eu tiro o chapéu. Né? Eu acho a química maravilhosa, eu acho que ela está em tudo realmente. Eu já tive assim assistindo algumas coisas na televisão, documentários sobre química, eu acho assim fascinante, mas para estudar, entrar nesse universo aí, tem que tirar o chapéu para vocês, porque o negócio não é mole não. Mas quando você tiver assim, que infelizmente não, talvez não tenha tido, né, aquele professor, né, aquela professora que, né, assim, porque acontece, né, porque os nossos orientadores, às vezes, eles não conseguem falar de maneira que o outro compreenda, é isso. E essa é uma grande preocupação minha, né, quando eu estou falando, de me entenderem, né, de eu me fazer entender. Então, eu saí da universidade assim, eu preciso falar. Eu nunca sonhei em ser professora e tal, nem para a universidade assim, mas eu sempre pensei, eu preciso falar de acordo com a capacidade de compreensão, eu preciso chegar, né, de uma forma que a pessoa compreenda. Isso não significa cair nível de nada, muito pelo contrário, é aumentar o nível, porque quando a gente consegue comunicar, né, com diferentes esferas, níveis, aí você está comunicando bem. Às vezes eu me sinto até, me sinto não, me chama de prolixa, porque eu vou até você falar que entendeu, eu não vou sossegar, assim. Então, aí, né, talvez, né, tenha sido isso, né, que te levou, né, para a história, mas é aquilo, a gente está no lugar que a gente tem que estar. Não é por acaso, né, e é isso, né, a gente está onde tem que estar mesmo. Então, e quando você foi ter a experiência no exterior como pesquisadora visitante,
Quais foram as dificuldades? Porque você já deixou claro, você é aluna de escola pública. Eu sei das dificuldades que nós temos. Como historiador, quando eu fui para a universidade, vários livros que aquelas pessoas que estavam sentadas lá, nos mesmos bancos que eu, já haviam lido, o professor falava do livro, e tinha aluno dizendo, não, esse livro aí, tal, esse texto. E eu ficava olhando assim, caramba, ficava com a raiva danada, né? Pô, vou ter que ler, o cara já leu, né? A gente não tinha acesso. Hoje tá mais fácil, realmente, tem internet, você pode pegar aqui um PDF, ler, aquela coisa toda. Naquela época, quando eu entrei na faculdade em 98 também. Então, uma dificuldade muito grande da gente encontrar livros, a biblioteca da universidade fechada, não tinha como pegar livro emprestado, uma dificuldade enorme na época. E aí, como é que foi essa sua experiência no exterior? Você sentiu também lá que, graças a Deus, você já deixou bem claro que apesar de ter tido alguma coisa de racismo, foi mais tranquilo na rural, mas e lá fora, nessa sua experiência de pesquisadora visitante? Quais foram suas dificuldades? Teve preconceito? Ah, teve de novo, com certeza. Sempre tem, né? Na época, o Brasil estava vivendo um momento de bastante incentivo, né? E financiamento nas universidades. Não se tinha, né, faltas de bolsas, né, de mestrado, doutorado, enfim, que bom isso. E aí tinha-se programa, né, de doutorado sanduíche. Depois disso foi que aconteceu o programa Ciências Sem Fronteiras, né, que os alunos da graduação também viajavam. Né, mas nessa época tinha, mas não era tanto assim, né, como depois, né, dessa. E lá no Instituto, eu lembro, claro, que tinham pessoas, né, que já tinham viajado, mas não era muitas ocorrências. Enfim, escrevemos o projeto, submetemos a CAPES, né, que é uma das fomentadoras do Brasil, para o ensino superior, né, e tive que fazer uma prova de proficiência no idioma. Na verdade, tinha duas opções, era ir para o Japão ou ir para a Itália. Para o Japão, eu fiquei assim meio assustada, porque é muito diferente, né? Muito diferente. Eu nunca tinha saído do país, assim, e já saí pela primeira vez indo para o Japão. Eu fiquei assim, bom. E aí, o meu inglês, né, não era e não é fluente, né, daquele jeito que exigia, mas, né, comecei a estudar para o famoso TOEFL, né, que é a proficiência no inglês. Mas nesse interim, a minha orientadora conheceu, né, uma pesquisadora lá do SMAC, que é o Instituto também de Macromoléculas do Centro Nacional de Pesquisa de Milão, da Itália, que fica em Milão, o SMAC, e ela recomendou um outro orientador, Giovanni, que era especialista nas caracterizações que eu precisava, né, fazer, ou seja, no estudo que eu precisava fazer, né, nas minhas amostras. E fui, né? Aliás, antes de ir, eu passei na prova, né, da proficiência, saiu a bolsa, né, realmente, e aí fui. Ao chegar lá, o professor foi muito ele foi muito simpático comigo, né, assim, com cuidado, mas eu fiquei mais sob orientação de um pós-doutor, ou seja, o professor já era o professor, né, sênior, né, e eu fiquei mais pertinho desse pós-doutor. Então, e aí, esse pós-doutor, ele foi a gente chama aqui, né, de grande amigo, no sentido daquele que mais te faz crescer, né, para não falar outra coisa, é aquele que mais te cutuca, né, para você
crescer, né? Sair daquela, né, lá daquele, não é comodismo não, mas lá do teu nível, e aí você amplia. Mas, de fato, eu precisei, já no segundo dia de Itália, eu precisei apresentar o meu projeto, né? E aí, né, apresentar o projeto. Eu sei que eu falava inglês, eu falava italiano, e aí quando faltava uma palavra no idioma, eu usava o outro, enfim, né? Passei bastante dor de barriga, né, de nervoso, né? Mas eles me interrogavam. Assim, a sensação que eu tinha era de que precisava passar por aquela sabatina, entendeu? Assim, necessariamente. No meu instituto, na UFRJ, nós recebíamos outros estrangeiros e eu não via isso, por exemplo, né? Não via isso. Os estrangeiros, né, que nós recebíamos, nós, né, minha orientadora recebia, era a Alemanha, né, da Alemanha, era sempre os países, né, considerados aí desenvolvidos e tal. E nunca teve isso, né? Mas quando eu fui, né? É claro que a gente não pode comparar, mas assim, eu senti bastante na Itália, muito mais na Itália do que na França, né? Quando eu fui visitar, porque a Itália é mais fechada para para essa questão. Ela se mistura menos, né? Negros realmente você não vê assim, né? Você vê os africanos, né? É mais africanos mesmo, né? Mas as misturas, assim, eles são mais fechados para isso. Então, naturalmente, as questões, né, do preconceito vinham. Ah, tem uma coisa que eu esqueci de falar nessas últimas entrevistas, mas é importante colocar aqui. Eu lembro que tinha um funcionário técnico mas ele me perseguia. E a Itália, ela tem muitos dialetos, sabe, assim. Então, e ele era de um local, ele era do sul da Itália, que eu não me lembro exatamente, e que tinha vários dialetos. Então, comigo, ele só falava no dialeto. E quem estuda o idioma fala correto. Eu usava, né, termos que eles não usavam, porque eles falam mais coloquial, os normais, não esse que só falava em dialeto, né? A gente, quando estuda, a gente usa os termos corretos, a gente monta direitinho a frase, né, assim. Mas o cara, o bendito, né, não fala outra coisa, o bendito, ele só falava em dialeto. Aí o professor manda, deixa para lá, nem eu estou entendendo o que ele está falando, tá? Deixa para lá, não sei o quê. Ele ficava meio assim, sabe, comigo, né, numa de me proteger, mas assim, eu vivi o racismo lá, vivi outras coisas, né, também importantes, mas é importante colocar a pergunta, é sobre racismo, então, vivi sim, né, e percebo que vivi mais lá do que em outros lugares, né, porque eles têm até termo que fala de outros lugares da Europa, tá, que eu visitei. Eles usam o termo pessoa de cor, né, de colore. Aí eu falava para elas assim, né, para as italianas, você não tem cor, você é incolor? Qual é a sua cor? Você tem cor? Né? Esse não é o termo, né? É o eufemismo, né? E o eufemismo deles é pessoa de cor. Enfim. E aí, quando eu estava com disposição, eu entrava numa discussão. Quando eu não estava com disposição, eu deixava para lá, né? Isso, mas, sem dúvida, também vivia racismo. Que a gente esquece que a Itália foi o país do Mussolini, né? Foi o braço dado com o nazismo. A gente esquece um pouco isso às vezes, porque
a gente tem tanto uma romantização da questão italiana com a música, né? Com aquela coisa Nada disso. da de Nada Roma e tal, disso. mas então, as pessoas esquecem disso. As pessoas, muita gente não se lembra. Eu me deparei com isso assistindo um seriado, uma série. Seriado é da minha época, né? Hoje é série. Como Da a nota. como a série Malik, não sei o que, aqui da Netflix, que era uma história de dois detetives. Um era italiano, daqueles já com uma certa idade, e o outro era um negro. E aí mostra muito claramente o racismo italiano. Assim, bem claro, é o cara chegando como policial e o italiano não querendo ser atendido por ele porque ele era negro. O cara só falava com o italiano, ele não falava com o negro. Então a série deixa bem claro isso. Por isso até a pergunta, que eu achei muito interessante realmente, porque a gente tem essa romantização, não, italiana, Nada muitos disso. jogadores vão para lá jogar futebol, né? Aquela coisa toda. A gente sabe que tem alguns times que são racistas, Lazio, alguns times lá têm essa tradição de racismo, alguns lugares da Itália, mas a gente nota que realmente tem essa questão. Você falou de outras experiências, você gostaria de falar de outras experiências que você teve na Itália? Não, só para lembrar o seguinte, que eu também, né, acabei de lembrar aqui agora, que eles lá controlavam atos racistas comigo. Aliás, eles toleravam muitas vezes, tem isso. Eu percebia que subindo do nível intelectual, né, porque eu estava num centro de pesquisa, tá? Subindo de nível, né, eles eram menos. Eu sentia isso lá, menos racistas, é isso. Aí, assim, mais na rua, na padaria, né, na vida normal, assim, fora do trabalho, eu sentia mais. E entre pessoas que não eram, mas eram conhecidas, da minha vizinha, por exemplo, assim, a própria vizinha italiana, né, aquela coisa, considerava, eles me chamavam de doutoressa. A minha condição de ter ido para a Itália me amenizou, né, amenizou os atos racistas. E é o que acontece aqui também, né, é parecido, né. Mesma coisa. O cara faz questão de te apresentar como doutor. Aquela coisa assim, esse cara aqui é doutor, né? Ela é Uma pretinha, coisa. mas ela é doutora. Isso Olha aí. isso, né? Mas ela é. Então, assim, é duro, né? É bem chato, né? É bem chato. Eu queria lembrar o seguinte, que, é claro, né, os países europeus, né, tiveram lá a sua grande parcela, né, da gente invadiram mesmo, né, nos usaram bastante, né, sempre. Sobretudo lá no nosso início, né, Brasil colônia, né, lá naquelas épocas, né, que você sabe melhor ainda, né, ponto aqui eu. Mas eu percebi que, por exemplo, pouco que eu visitei, né, a França e a Alemanha, ainda a Alemanha, né, eu vejo um povo mais aberto, um povo mais, assim, que se permite mais, né, que menos racistas. Posso estar falando aqui, né, uma besteira, mas é uma observação minha, é uma vivência minha. É isso, assim, né? Eu Você tive não é a essa. primeira que fala isso, não. Você não é a primeira que fala da Alemanha, não. Uhum. Muitas pessoas que eu já conversei já falaram assim que na Alemanha eles se sentiram muito melhor do que em alguns outros países da Europa. Sobretudo Eu em acho que também Berlim, porque assim. ela houve um policiamento muito grande em cima disso, né? E aí eu acho que se criou umas gerações depois, apesar de agora estar voltando um pouco, os grupos neonazistas têm aumentado, mas eu acho que realmente isso é uma característica forte da Alemanha. A Rosimar Glória, que é uma irmã que está sempre com a gente aqui, ela diz o seguinte, né? Você falou da questão da pessoa de cor, ela falou vice-presidente, também usou esse termo recentemente, pessoa de cor. Foi semana passada. É, é interessante demais a gente ter essa visão de que os nossos líderes atuais do país, né, as lideranças aí que foram eleitas, elas têm esse negacionismo do racismo
e elas têm essa visão de que nós somos pessoas de cor, né? Falam só de desigualdade, quando na verdade eles são racistas mesmo, a gente sabe disso, né? E aí, pessoal que sabe, eu fui militar durante 30 anos, né? Eu sou o que chamam de bicho exótico. eu, sou, eu sou um militar de esquerda, eu sou todo atravessado. É diferente, Então, é diferente. sou diferente. Aí eu passei 30 anos, então eu sei muito bem do que eu estou falando. O racismo impera, né? A misoginia impera, é, a homofobia impera, Intolerância, né? isso Uhum. é intolerância total. Então, o negócio é pesado. E aí, antes da eleição, algumas pessoas me perguntavam, né, pessoas que me conhecem, por que você acha aí militares? Eu falei, rapaz, vocês não sabem o que vocês estão falando, vocês estão loucos. Né? A gente que viveu lá esse tempo todo, a gente sabe o que vem por aí. Existem pessoas muito boas, como em todo lugar, mas Uhum. normalmente quem está à No frente, né, comando, quem consegue chegar no topo, ele faz parte de um clube fechado e de um grupo que esse grupo fechado ele está dentro dessa visão aristocrática brasileira de que uhum. você tem um pessoal de segunda classe, tem que ser servido, essa coisa toda. Meu cachorrinho está fazendo mau barulho aqui. Espera um instantinho. Mas vamos lá, vamos continuar. É... E como professora, a gente já vai agora entrar para a sua situação atual, né? Quais são as dificuldades para uma mulher negra ser professora numa instituição pública de ensino? Eu me lembro que eu tive pouquíssimos professores negros na minha caminhada. Na verdade, que eu me lembre hoje aqui, eu tive um, né? Pardo eu tive alguns, mas negro eu tive um só. Não, um não, dois. Um era de sociologia, o famoso Paulo Bahia, que é muito conhecido, foi meu professor na UFRJ. Qual foi sua experiência? Que dificuldades aí você passou como mulher negra? olha, fiquei pensando, como mulher negra, é assim, na academia, a gente tem dificuldade, para entrar, né? Aí você vence a barreira de entrar. Aí você depois vence a barreira de sair dela, sair da academia, né? Porque durante a sua formação, você sofre racismo, é aquilo, né? E se você se permitir, né, receber aqueles tratamentos diferenciados, né? Assim, na boa, se a gente deixar, né, as agressões chegarem, a gente não consegue passar dessa fase de para sair, passar nas fases internas, né? Porque senão vem depressão, porque senão vem várias questões. O tempo inteiro você passa por provações, o tempo inteiro. Professores te questionam, assim, em certa medida te perseguem, né? Te usam, né? Tem umas coisas, né? Tem várias coisas ali. E você nesse meio, né? No meio que você tá aprendendo, né? Você está aprendendo o conceito, mas você também está aprendendo a ser, né? Depois que entra nessa coisa do mestrado e do doutorado, o funil, né? Vai ser para a docência. Então, você tem aquelas pessoas como, né? Seus mestres. Era assim que eu sempre vi, né? Como meus mestres mesmo, né? Meus mestres de observá-los em tudo, né? A professora Heloísa Helena, que deu nome ao Instituto de Macromoléculas, né? Era uma senhora, né? Faleceu ano passado, e que, assim, é uma senhora branca, né? Uma mulher também, inclusive, né? De destaque aqui no Brasil, né? Uma das maiores, né, pesquisadoras, né, do Brasil, pioneiras, né, na área que eu me especializei, né, então, e eu tinha, né, a professora Heloísa como uma referência, né, sempre tive, né, até procurei ser, ela fazia uma coisa de
aluno auxiliar, né, que ela era da época de professor catedrático, então, que tinha uma pessoa ali que acompanhava. Então, foi um momento que eu me deliciei, porque eu preparava as aulas com ela, as aulas, né, que ela ia dar, né, para minha turma, enfim, eu aproveitei bastante isso dela. Mas falando desse processo, né, de ser professora e negra, né, no ensino superior, assim, o fato é que a gente passa por várias situações na formação, né? É isso. E aí, durante a formação, a gente tem que ser forte realmente o tempo inteiro. Preto tem que ser forte, precisa resistir o tempo inteiro. Porque senão é lambada. A gente não sai do lugar. Então, por isso que eu sempre me ocupo de incentivar as pessoas. Não é para desistir, não pode desistir. Nós estamos nessa condição. Nascemos como negros, nós temos, inclusive, uma grande missão, né, que é abrir caminhos, né, fazer o caminho, né, que foi posto, né, um monte de obstáculos para a gente não andar, né? Bom, primeiro que tiraram a gente, né, nossos ancestrais, né, os nossos iniciais, né, da sua terra. Tiraram. Vai lá, tira todo mundo. E aí, hoje, nós somos descendentes. Eu não sou preta pura, eu sei disso. Tanto que na minha família, né, a gente não. Espero que eu não tenha mais. A minha mãe tem uma doença portuguesa, entendeu? É uma doença dos Açores. Essa doença, ela pode ter vindo por amor, mas a gente passa a acreditar que não é por amor, né? Pode ter vindo de um abuso mesmo, né? Então, assim, eu sou preta, né? Mas nunca fiz estudo, né, do meu DNA, mas eu afirmo que eu sou muito portuguesa, por conta dessa doença que está no DNA. Entendeu? Tomara que eu tenha sido um erro, né? Que na minha vez deu erro. Mas muito próximo de mim tem, né, minha mãe, que é portadora de ataxia, né, de Machado Joseph. Então, uma doença rara, né, que as pessoas perdem equilíbrio, e é um erro que acontece, né, no DNA. Então, assim, a gente encontrar, é claro, assim, termos, né, colegas, né, mulheres negras professoras na universidade, não são ocorrências. É isso, a gente não encontra muito. E esse número, a gente está tentando, sim, fazer novas estatísticas, né? Todas as políticas, né, de reparação, né, de tudo, né, que o povo preto vem sofrendo há séculos, né, está contribuindo para essas estatísticas que nós estamos sempre incluídos, de menor IDH, né, nossas regiões onde habitamos, sempre de menor índice de desenvolvimento humano, onde o percentual de homicídios, né, o povo preto mas é muito morto. Se for comparar o percentual, eu não estou lembrada agora, falaram agora há pouco, né, coisa de 60 e poucos por cento para 18% de brancos assassinados. Aí você acha que isso é o quê? Isso é normal? Isso não é normal, isso é programado. Existe uma programação para chegar aí. Então, existe também uma programação para eu não encontrar professoras negras na universidade. Existe essa programação. E não é de hoje, né? Fala-se muito de cotas. Fala de cota. Olha, mas a cota para a branquitude sempre teve. Se for pesquisar de verdade, né? Quando foi o primeiro concurso público aqui no Brasil? Agora há pouco. Depois de 88. Bravo. É isso aí. Depois de Gente, 88.
É 1980, não é 1888, não, é É, 1988. 1988. Eu tinha 11 anos. Querida, eu peguei Gente, na o que é isso? UFRJ professores que não haviam feito concurso. Isso. É, Pergunta a cor porque dele. Ele tem uma cor. Ele tem uma branco, cor. todo mundo Então, branco. pronto. Todo mundo branco. O nome disso é o quê? O nome disso é cota para branco. A cota para o preto, ela até existe hoje. Depois de luta, meus pais, seus pais, né, seus familiares, nosso povo lutou para caramba. E aí tem a lei, né, Inclusive, eu de tive nessa racismo luta saiu. também. Eu tive Teve nessa luta. também, né? Primeiro, identificar, assim, dizer racismo é crime. Caramba, olha quantos séculos demorou para dizer que racismo é crime. Senão mandava prender todo mundo, né? Inclusive a galera das fardinhas. Prende todo mundo, porque o que eles fazem é racismo o tempo inteiro. Mas aí a lei veio com um pouquinho de defeito, né? Porque sai sempre como injúria, e não é enquadrado como racismo. Né? Então, é uma outra luta que a gente precisa, aliás, que o movimento negro já está fazendo. Né? Eu até sempre me desculpo, porque eu não estou debruçada no movimento negro, né? Por uma questão somente de tempo mesmo, né? Porque a estrada que eu acabei escolhendo, ela me tira, né, realmente muito tempo, né? Fiquei dentro só da universidade 5 anos, mais 2, mais 4, e eu tinha sempre que estudar muito, porque eu não sou uma gênia, né? Eu estudo, eu sou uma esforçada, então, né, gente esforçada, a gente chega lá. A maioria das pessoas são, né, esforçadas, na verdade. Então, assim, e aí nunca estive tão debruçada, mais antenada, porque na família a gente sempre conversou, política sempre esteve presente. Então, voltando à pergunta de como que é ser uma mulher negra professora na universidade, né, é luta, é o tempo inteiro, é luta. Né? Porque se eu entro querendo encontrar um apoio nas minhas colegas, não, não tem isso, porque, na verdade, é sempre, até que na UES nós temos algumas, sim, né? Mas a gente luta, não é que eu vou encontrar muitos, né? Porque os dados estatísticos, né? O trabalho começou há muito pouco tempo. Então, ainda estamos, isso vai demorar mais, né? Ainda na fase de crescimento da curva, né? Tá Nós somos as assim. primeiras gerações, né? Na verdade, nós somos as primeiras gerações de pessoas. Meu pai também teve universidade, seu pai teve. Mas, mesmo assim, eles eram a exceção da exceção da exceção. Hoje, nós estamos dentro de uma geração que já tem um número maior de pessoas com universidade, um número maior com mestrado, um número maior com doutorado. Nós estamos chegando. Mas eu queria te falar uma coisa que é importante sim, na sua reflexão. Talvez eu também não estive presente durante muito tempo no movimento negro. Né? Nem faço tão parte assim também hoje, porque a vida. Mas nós estamos no movimento negro. Porque só a nossa preocupação de estender a mão, de abrir espaço, de tentar ser aquele. Porque é muito difícil, a gente tem que ser aquela pessoa profissional, onde as pessoas vão dizer assim: ó, vale a pena dar vaga para esse pessoal e deixar eles chegarem também. Né? Eles são muito profissionais, eles têm capacidade. Então, isso é um movimento negro. A gente está fazendo a nossa parte para que os outros entrem também. Talvez nós não sejamos ativistas, mas nós estamos no movimento, nós estamos fazendo a nossa parte, né? Então é muito difícil para a gente isso tudo. A gente sabe que a gente tem que estar sempre dando respostas assim, né? Esperam que nós sejamos melhores do que os outros. Então a gente vai ter que estar sempre trabalhando muito para a gente conseguir os nossos objetivos. Então a gente está dentro do movimento negro, sim. Mas vamos continuar, tá muito legal. E aí a gente agora vai falar um pouco mesmo dessa questão da integração do povo negro. Nesse tempo que você está na academia,
Você sente que a academia tem vontade realmente de integrar os negros e negras dentro dela, dentro da sociedade? Existe um movimento, porque nós negros fazemos esse movimento o tempo todo, a gente tenta achar uma brechinha ali para encaixar alguém, né? A gente tenta indicar alguém para ajudar um amigo nosso a estudar, a melhorar quando ele quer alguma coisa. Mas e a academia em si? Ela tem essa preocupação de integrar o povo negro? Olha, depende muito de quem é que está lá, né? É isso. Porque é aquilo, de novo, né? Se você tem uma referência, se você tem uma referência racista, é claro que os esforços não vão ser para agregar, né? Agora, se você tem realmente uma referência, né, que está preocupada com isso, né, com a inclusão de todos os povos, não necessariamente, não somente o preto. A gente fala muito do preto, porque a gente não pode esquecer que nós somos a nação mais preta fora do continente africano. Então, o nosso número é alto, sim. E é esquisitíssimo esse número não ser alto em determinados lugares da sociedade. Está erradíssimo. Isso é resultado do racismo estrutural, esse número de negros e negras não ser alto em espaços, no legislativo, nas esferas, né, dentro lá das câmaras, né, dentro das assembleias, né, dentro do parlamento como um todo. É esquisito não as gestões, né, governamentais não serem negras, já que a população só do estado do Rio de Janeiro é cerca de 12 milhões de pessoas que votam. Dessas 12 milhões de pessoas que votam, se você for fazer a conta direitinho, você vai ver o percentual de preto. Só que lá, quem senta lá naquela cadeira nunca é preto. Tem alguma coisa errada aí. Assim, né, se você pensar só um pouquinho. E, então, dentro do judiciário, né, quem vai avaliar determinados casos é sempre um homem branco. E o caso de uma mulher negra, muitas vezes, ele não tem a mínima empatia por aquela situação. Ele não alcança. Ele não alcança porque ele tem uma formação da branquitude muito forte, né? Ele tem uma formação de vida, assim, de que não enxerga, não chega no outro, não enxerga o outro, não enxerga por nada. Quem vai legislar também, muitas vezes, não compreende a real situação, né, da periferia, porque muitas vezes nunca foi. Quem nunca foi, é claro que nunca viveu. Então a pessoa não enxerga, não alcança. Muitas vezes a gente nunca foi no lugar, mas dependendo da minha formação, eu não tenho a mínima empatia por aquilo. E aí é por isso, por não ser empática, é que eu não vou conseguir alcançar a realidade daquela situação. Então, é por isso que urge, né, a gente ter representações, né, que se aproximam da gente. Essa história que a gente ouve de mimimi, de que não existe o racismo aqui, que não existe o racismo ali, muitas vezes, assim, às vezes a gente perde realmente a paciência. Outro dia eu vi uma camisa do menino assim, preto é preto, racismo é... Não, macaco é macaco, banana é banana e racismo é crime. Eu adorei essa camisa. Adorei.
mandar fazer. Então, assim, já está no limite de que, olha, a gente não está dando mais, sabe? A gente não está mais segurando a onda. No início do mês, nós fizemos a Semana da Consciência Negra na UESO, a sua 4ª edição. E aí, edição grande, né? Porque antes, claro, que tiveram outros eventos, né? Sempre teve. Mas um aluno, eles, né, participam da concepção, né, do planejamento, né, participa de tudo, então, na equipe, né? E aí ele disse assim, não, professora, tem que ser mais firme, não dá mais, assim. Eu não esperava ouvir isso, assim, sabe? Porque é tudo muito pacífico, sabe? Lá, assim. Nós somos pacíficos, assim. E aí ele, não, tem que vir firme. E muitas vezes eu venho bem, né, bem na diplomacia, porque é claro que a gente precisa atender todos os lados. É isso, né? A gente precisa ter, né, sabedoria, né, para conseguir alcançar todos, não somente um determinado grupo, né? E na minha posição, né, de gestão, aquela que representa, eu preciso realmente representar todo mundo, não somente, claro, né, o povo preto da UESO. É isso, não é isso? Eu preciso conseguir representar todos, né? Essa é uma preocupação minha. Mas aí lá dentro do diálogo, em um dado momento, o aluno foi firme. Eu fiquei feliz por isso, porque eu estou vendo que, assim, a juventude, né, ela está realmente cansada, essa fase agora. Eles não querem mais, não está tolerando mais. E realmente não dá para a gente tolerar, né? Mas é bem isso mesmo. Sabe o que está acontecendo? Uma vez eu já falei isso aqui. Esse é o resultado das políticas públicas que foram implementadas em relação ao nosso povo. Talvez lá atrás e no processo nós não tenhamos tomado consideração nem prestado atenção nisso. Mas hoje nós temos uma juventude preta com muito mais ferramenta e muito mais conhecimento do que nós tínhamos antigamente. E eles agora estão se formando, estão pegando diploma, estão pegando, e eles querem o lugar deles na sociedade. Não vai ser uma juventude preta que vai aceitar ficar com o diploma debaixo do braço sem ter o espaço dela na sociedade. Então, nós estamos chegando no momento que vai ter que se abrir o espaço. Nós tivemos que usar essas estratégias todas de acomodação, achar uma brecha, porque nós éramos poucos. Hoje o número deles é muito maior. E juntando com a gente, que estamos aqui empurrando por trás, vamos lá. Uhum. Não vai ter jeito. E aí, falando como historiador, que eu acho legal, quando a gente tem no país uma lei, isso eu aprendi, né, na minha vida de historiador, estudando documentos. Qualquer lei que é criada, ela é criada porque ela tem um problema muito grande. No Brasil, quando foram criadas as primeiras leis em relação à informática, a questão de rede social, é porque o problema está muito grande. Então você para e vai criar lei para controlar aquilo. Se a gente, desde a década de 50, 60, a gente já tem lei que trata de racismo, é porque o racismo no Brasil sempre foi muito grande. Não adianta as autoridades, as pessoas ficarem dizendo que não existe racismo, é porque a lei está aí para mostrar. O racismo é uma realidade que está no Brasil, não adianta. A legislação versa sobre isso. Então não adianta a gente ficar, não, é mimimi, que não é nada, é racismo. Nós passamos uma situação, e agora, hoje eu estava vendo alguns programas sobre isso, como nós conseguimos eleger uma quantidade um pouco maior de vereadores, de pessoas ligadas ao movimento negro, começou um movimento grande de resistência. Um número grande de candidatos estão sendo
atacados nas redes sociais e de pessoas que foram eleitas. Tem uma cidade na Bahia que foi eleita duas mulheres pretas, a prefeita e a vice são pretas. Elas tiveram que sair da cidade até assumir porque foram ameaçadas de morte. Né? Então você está tendo uma resistência muito grande. Outra coisa que a gente precisa falar, o policial é funcionário público. Enquanto a gente não conseguir colocar na cabeça de cada policial que ele está para servir a sociedade e não para garantir o status quo e o poder daqueles que têm dinheiro e que são aqueles que querem nos colocar de lado, a gente não vai ter um país melhor. E eles precisam se conscientizar que eles são funcionários públicos. Então, tudo isso vai criar uma convulsão social. A gente já está vendo isso aí. Não tem jeito, não. Vai ser complicado de segurar o povo. Né? Foram 64 quilombolas eleitos em vários lugares do Brasil. 64 quilombolas. Contando prefeito, vereador, vice. O pessoal não está de bobeira, não. O pessoal está se organizando. Então, vai ter que segurar a onda. Não tem jeito. Mas vamos lá para a gente encerrar. Deixa eu só dar uma boa noite aqui para o pessoal que participou até agora. Não vou botar coisa, não. Vou só falar os nomes. A Alexandra, a Daniela Froze, Moacir Rodrigues, a irmã Daniele Lopes, Alex Cirqueira, Márcia Rodrigues, Moacir Rodrigues, Rosimar, Glória, Vitor Mariano, Camacho, Luciléia de Souza, Aline Brum. A Luciléia de Souza ainda deu aqui um relato aqui dizendo que meu companheiro é o primeiro da família dele, que se formou com 44 anos, e digo que não é fácil. Maria Fátima Marinha está dizendo que é racismo por tudo, nem só de negros, como de deficientes e gordos. E muito mais. Sim, irmã, mas o racismo do negro é o que está marcando aí o país de uma maneira profunda. Atrapalha tudo no país. Né? Eu estava vendo o Silvio Carvalho falando, Silvio de Almeida falando agora, numa entrevista, ele deixa claro, e isso é uma coisa que a gente tem que entender. Economicamente, lá para os Estados Unidos, as empresas entenderam que o racismo é ruim. E aqui no Brasil, o racismo atrapalha o país. Porque você imagina com 54% da população sem ter uma vida decente, sem poder consumir. O país não desenvolve. Né? Essas pessoas doentes, o país gasta um dinheiro enorme com saúde. Atrasa, só atrasa. Atrasa o país, as pessoas têm que ter essa noção. E mantém só uma galera no poder a vida inteira, que são os mais ricos aí, sugando o povo. Então a gente tem que ter essa consciência. Vamos lá, para a gente encerrar, vou juntar duas. Hein? Não, é que se pensar, se a branquitude, né, racista pensar somente baseado nesse estado de fome, né, que é a economia, de melhorar a economia, se for só por isso, ainda assim está valendo. Ainda assim está valendo o combate ao racismo. Porque, de fato, seria mais genuíno combater o racismo na verdade, né, no sentimento, né, o sentimento que a pessoa tem. Mas tudo bem. Não quer sentir? Mas pensa pelo menos nisso daqui. Não está sendo legal para a nação. Isso aí. Que seja. Pensa só nisso daqui, branquitude. Sabe o que eu acho o seguinte? Eu já falei aqui algumas vezes. Para mim, o cara pode ser até racista. Não vejo problema dele não querer que a filha dele case com um preto, que o filho case com uma preta. Agora, o que ele não pode fazer é atrapalhar a nossa vida. É isso que eu não quero. Atrapalhar a nossa vida não pode. A gente quer viver, a gente quer ter direito. Como diz o Gonzaguinha, a gente quer ter respeito, né? A gente quer construir o país. Tem que parar de nos matar. Começando por aí. Né? Começando por aí, porque o negócio já entornou. Já entornou. Sabe, o nosso povo sendo assassinado, mães sem filhos, filhos sem mãe, sem pai. Cara, tá uma loucura, não dá mais. Não dá. Essas cenas isso que a gente viu aí na última semana. Inclusive, que racismo não é um problema nosso, é um problema deles. Eles é que precisam resolver isso. Nós estamos fazendo a gente está aí. A gente está aí.
né? A gente está furando aí o negócio, mas o racismo, essa falta de desenvolvimento econômico, inclusive, por conta do racismo, quem tem que resolver esse problema é o branco. Ele tem que entender isso. Branco racista, claro, né? Não estou falando de todos os brancos, tem muitos brancos que não são, né, racistas. Enfim, é É isso, isso, mas mas eu te... vamos lá. Eu vou pular uma pergunta, a gente vai para o final para a gente encerrar. Eu sei que você está cansada, amanhã tem um dia longo pela frente, né? Então vamos lá. Vamos lá aqui para a gente encerrar. Dentro dessa sua análise de ter sido eleita, você acha qual é a importância de ter reitor e reitoras negros nas instituições? E qual o tipo de ação? Você já falou que você tem que ser para todo mundo aí e tal, mas qual o tipo de ação que você acha que pode implementar para melhorar o processo de integração do nosso povo na UESO? Então, partindo da importância, né, de ser uma reitora, né, negra. Bom, foi esse resultado, né, isso foi resultado, na verdade, de muita luta, né, claro, e aí, nesse ponto, eu parabenizo a comunidade universitária por ela ser diferenciada nesse ponto, né? A gente precisa entender que por trás disso existe um entendimento, ele, né, se entende, porque senão haveria logo, né, ia refutar, mas não houve isso, né? Então, eu sempre me refiro à minha comunidade universitária, né, de maneira de que estamos, né, que sim, né, pode ser sim nós, ao ESO, né, ensinando como se faz nesse sentido, né, ensinando como se faz. E parece que é isso. Não é uma presunção, né, mas é uma coisa que precisa ser feito. Então, alguém precisa fazer, né, de fato. Mas eu tenho dito, né, sempre que isso não é um mérito meu, somente meu. Inclusive, eu preciso destacar que a chapa, né, eleita é uma chapa preta, né? O meu vice-reitor é um homem negro, né? Que queria muito que tivesse aqui comigo, né? Mas eu deixo, né, para ele, né? Eu sempre falo, vamos lá e tal. Mas é também um homem negro, isso realmente é inédito, né? A dupla, é isso assim, né? Eu nunca vi, na verdade, uma dupla desse jeito. Bom, Não, isso aí eu nunca tinha escutado falar mesmo, não. Muito legal. ele é Muito homem legal, muito negro também legal. com dread, ele é cabeludo, eu tenho cabelo curto, essa é a verdade. A gente troca, é ele que tem cabelo comprido. E mas, né, eu quero dizer que nós chegamos, né, tanto eu quanto ele, eu digo, né, por mim, eu cheguei porque muita gente fez antes de mim, né? Essa coisa, eu não trago mérito para mim, né? O mérito é de todos, inclusive de vocês, é teu também, é da tua família, porque todos participam disso, né? Esse resultado, é claro que eu tive um esforço, é claro que eu tive um esforço, né, pessoal, tenho também, porque é muito complexo gerir, né? Hoje estou na vice-reitoria, a partir de fevereiro eu assumo a reitoria, né? É muito complexo, sobretudo numa estrutura racista desse país. É muito. Tem várias questõezinhas nas relações, né, externas, sobretudo, né, que a gente identifica. Mas isso não é exclusividade. Isso, né, como eu disse, desde o início tem uma hora e tal que eu estou falando que eu sempre sofri racismo. Então, não vai ser agora que eu não vou sofrer, né? Estou sofrendo ainda, né? É assim.
Tem Mas resistência de algum funcionário sempre, de aceitar certas coisas. Isso é normal. né, de É aceitar, né, normal, é umas coisas, normal. mas assim, muita coisa eu uso como pedagógica mesmo também. E aí, depois que a gente explica, tudo fica explicado. E às vezes às vezes não, as coisas são elucidadas, né? E aí incomoda menos, né? As pessoas, né, compreendem. É muito mais difícil externamente. Dentro é muito, assim, é bem mais fácil. Dentro bem mais fácil, né? Por isso que esse foi o resultado. A comunidade universitária escolheu, né? Mas, né, falando dessa importância, né? Então, assim, eu justifico chegar neste lugar e agradeço pela estrada que todos os meus ancestrais fizeram, todas as pessoas, né, que todo o povo preto construiu, todos, gente. Eu sou uma representante. Eu estou uma representante, né, que está fazendo uma estatística, né, diferente daquelas que não fazem ser negro uma coisa interessante, se identificar negro uma coisa interessante, né? Então, por isso que existe sim um monte de problema com essa questão do colorismo, existe um monte de problema, né, com essa questão do ser pardo, né? Porque o quanto a pessoa pode se afastar, né, da negritude fenotipicamente, ela vai fazer. Aí ela vai alisar o cabelo, aí ela vai não sei o quê, aí ela vai não sei o quê, aí ela vai estudar para ser aceita, aí ela vai se relaciona com, né, um companheiro, né, uma companheira branca, para a sociedade, né, também aceitar, né, um pouco mais, ou por amor também, né, que acontece isso, enfim. Mas estar neste lugar para, sobretudo, representar, né? Mostrar que é muito bom ser negro, né? Que existem referências, boas referências, boas estatísticas representadas por negros também. Então, eu vejo isso como realmente uma missão, assim, porque, como eu disse, é muito complexa, né? E aceitar novamente essa posição, né? Eu só me entendo como assim, olha, Luanda, precisa cumprir, né? E aí, quando eu tenho a oportunidade que a reitora atual, né, a magnífica Maria Cristina de Assis, me dá a oportunidade de fazer uma formatura, eu sempre ouço, professora, muito obrigada pela representatividade. Os formandos negros, né? Eles vêm para mim e falam isso. Os familiares se juntam, aí junta aquele grupinho e fala isso, professora, muito obrigada. Aí eu fico no final daquele dia, né, cansada, aquele dia que eu fui de trem, voltei. Eu agora vou mais, né, para lá de carro, né? Mas muitas vezes tem um dia, então, que foi marcada. Nós fomos de trem, nós três, eu, a reitora e a pró-reitora de graduação, encaramos o trem, que estávamos na LERJ. Fizemos uma formatura que ficou marcada, porque os alunos, sabe, eles vêm para a gente numa felicidade, os familiares vêm numa felicidade que faz assim, poxa vida, tá valendo, sabe, tá valendo todo esse esforço, né, que é enorme. Então, assim, é importante ter. Por quê? Por que é importante ter de novo? Porque a nossa presença ali, tá, faz a diferença. Por exemplo, a lei das ações afirmativas, do Programa das Ações Afirmativas aqui do Estado do Rio de Janeiro, 8121 de 2018, nós participamos da reedição dessa lei, porque ela caducou em 2018, né? Fez 10 anos. Então, as universidades, né, participaram dessa compilação. Então, a nossa presença ali, né, é claro que assim, é demasiadamente importante, né? Por quê? Por conta daquele exemplo que eu dei, quando não se tem um juiz, uma juíza negra para compreender determinadas situações.
E nós entendemos. É claro que a política, né, a luta foi imensamente do movimento negro, mas todos estão contemplados, tá? A branquitude pobre também está contemplada nessa lei, né, 8121, ou seja, os alunos, né, do ensino público estão contemplados, não é só para negros, né, mas alunos brancos também do ensino público estão contemplados, né, e também foi, inclusive, né, ampliado, né, filhos de profissionais, né, da segurança, né, que faleceram em trabalho, também estão contemplados, e aí entra negros ou brancos, enfim. É uma política, né, de inclusão, né, que está incluindo o povo preto, que é numericamente necessário incluir, né, mas também toda a população, né, não preta, né, que é excluída de algumas esferas, né, da sociedade, como a universidade. Então, é importante termos, né, estarmos nesse lugar, né, uma para dizer, olha, vem para cá, que esse lugar é seu também. Entre linhas a gente fala assim, vem para cá, é seu também. Porque aí a identificação é muito importante nesse momento. A universidade, ela tem esse histórico de ser elitista, né? Mas quando se vê, né, e a gente, a UESO tenta bastante quebrar isso, né, e falar com o povo, estar perto das pessoas, né, dentro do seu, né, tripé, né, que ensino, pesquisa e extensão, né, a gente faz atividades, sim, muito voltadas para a sociedade, com a sociedade. E aí a gente ouve a sociedade. Nos nossos conselhos também tem representantes da sociedade, né, membros da sociedade civil. Ou seja, porque a universidade precisa ouvir a sociedade civil. Porque a universidade é do povo, não é dela mesma. Não é para ela mesma, é para o povo. Então, ter essas representações, fala assim, vem para cá, você pode também estar aqui. Né? E esse é o meu maior objetivo. Muito legal. Empoderar esses... A gente falando de cota, o André, que infelizmente não conseguiu chegar, o André, eu também tive próximo nessa época, o André é aquele rapaz, não sei se você lembra dessa história, que se vestiu de Jesus Cristo e se acorrentou nas grades do portão da UERJ, junto com o movimento da Educrafo do Feidravi, lá no início, na época da instalação das cotas. Então, ele hoje é pastor, então o André desse movimento da Educafro, e eu também ajudei ele lá na época, ele era coordenador, estive com ele lá. E o André é o cara que apareceu no jornal O Dia, com os braços abertos, com uma coroa de espinhos, negro, ensanguentado, dizendo que ele era o negro que estava sendo crucificado e que não tinha direito a nada no país e tal. Então aquilo foi uma imagem que marcou muito, chocou a sociedade naquela época. Porque a gente acreditava já naquele tempo que era necessário abrir essas portas para que a gente aumentasse o número de pessoas que pudessem pensar. Porque nós tínhamos pensadores negros, mas eram poucos. Hoje a gente está em alguma... Eu tenho acompanhado umas lives até do canal 247, que é um canal... então, cara, que televisão, nossa nova TV, né, brasileira. Cara, que coisa linda. Eu todo dia escuto aqui, eu fico, cara, que coisa linda. Então, tem crescido muito essa nossa participação. E esses movimentos iniciais foram muito importantes, né? Essa luta lá. Né? E o Frei Davi, que foi o cara que inaugurou a nossa live aqui. A primeira live nossa foi com ele. A gente conhece ele há muitos anos. Então, o Frei Davi é aquele cara que a gente tem um carinho muito grande por causa de encampar essa luta. Tivemos várias outras pessoas junto com ele, tudo, mas ele é um ícone que ele não consegue enxergar outra meta que não seja isso. Tá conversando com ele, ele tá ali, né?
Então ele é um barato, então é isso. E eu quero agradecer, abrir espaço para suas considerações finais aí, para sua palavra de esperança para o povo, que no final eu vou fazer a leitura aqui de uma palavra que forte, que hoje eu vi um filme que me chamou muita atenção, uma frase, e eu quero ler essa frase. E assim, tá aberto aí, eu quero agradecer do fundo do coração, eu sei que é difícil, deve estar sendo chamado para um monte de coisa e tal, e aceitou de cara o nosso chamado. Então foi muito importante a sua participação aqui, quero te parabenizar e dizer que é uma honra muito grande para nós termos uma irmã que consegue galgar e chegar num ponto desse e mostrar que a gente tem condição de estar onde a gente quer, principalmente se tratando de uma mulher negra que na sociedade brasileira é muito mais discriminada ainda do que o homem, tem muito menos espaço do que o homem negro, e a gente aqui tem esse carinho todo especial por isso, porque todos nós viemos de mulheres negras, né? E a gente sabe o sofrimento e tudo isso. Então a gente aqui quer agradecer mesmo, do fundo do coração, a sua participação e deixar aí agora para você dar a sua palavra final e depois eu volto para finalizar. Imagina. Eu que agradeço a oportunidade, porque não teria sentido, né, fazer tudo, né, que eu já fiz e tudo que eu estou fazendo e tudo que eu ainda vou fazer, se não fosse para isso, né, se não fosse para incentivar pessoas. Não faria sentido algum, né? A gente faz para abrir, né, um caminho, não abrir, continuar caminhando, porque eu não abri caminho nenhum, eu estou caminhando né, no caminho que já tinham aberto, né? Mas eu queria dizer que os jovens, né, sobretudo, para acreditarem, terem dentro, né, do coração o espírito de jamais ser derrotadas, porque por mais que a gente ouça, por mais que a gente sinta as vibrações do ambiente, né, que seja negativo no sentido de que não, você não vai, mas não importa o que tem de fora, não importa o que a gente tem hoje, aliás, até importa, né, como é que está aí a nossa gestão nacional, mas o que mais importa, além disso, é o que a gente tem dentro da gente, esse espírito de jamais sermos derrotados, né, para essa estrutura racista. Nós, se a gente tiver isso bem firme, nós vamos conseguir quebrar, apesar do problema não ser nosso, ser da branquitude, mas a gente é legal o suficiente que a gente ajuda pedagogicamente, né, a quebrar a estrutura racista. Então, mas precisa estar realmente bem vivo dentro de cada um de nós. Isso eu repito diariamente, né, que eu jamais serei derrotada, né, para as minhas fraquezas mesmo, né? Jamais cederei, né, e de jamais ceder para essa programação racista que existe na sociedade brasileira, né? E compartilhar que a gente vai lutar ainda mais para acabar com essas notícias que a gente tem vivido, sobretudo depois que a gente começou a nos fortalecermos, né, como você colocou, e que eles chegam o mês de novembro, sobretudo, eles vêm com tudo. E a gente acorda no dia 20 de novembro com aquela notícia, como tem acontecido diariamente, mas que aconteceu há 325 anos, né? Quando o Zumbi dos Palmares foi decapitado em praça pública, porque ele não cedia, né? Porque ele ia contra aquela estrutura racista da época, né? Então, e hoje ainda acontece, diariamente acontece, a gente nem fica sabendo, mas no dia 20 eles fazem questão de fazer para todo mundo ver, inclusive filmar, né? Ela filmou, cuidadosamente ela filmou. Então, para a gente, o mais triste é porque é uma mulher, né? O mais triste para mim é porque é uma mulher.
Mas se a gente, né, cada um de nós, os jovens sobretudo, né, tiver firme dentro deles o espírito de jamais ser derrotado, a gente consegue mudar isso. Eu vou deixar aqui um compartilhamento de um dos nossos mestres, né, aquele que viveu 27 anos na prisão, Nelson Mandela, e ele diz que a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Nós devemos promover a coragem onde tem medo, onde há medo. Promover o acordo onde existe conflito. E inspirar a esperança onde há desespero. Então, se a gente tiver esse espírito de jamais ser derrotado, a gente consegue fazer tudo isso em memória dele, né? E continuar esse caminho. Né? Muito obrigada, né, pela oportunidade de dividir e incentivar. Espero que pelo menos uma pessoa minha tenha sido incentivada. Muitas foram, graças a Deus. Olha só, hoje eu assisti um filme, por acaso eu estava aqui zapeando à tarde, aí coloquei aqui um filme chamado Fogo contra Fogo, que conta a história do Solomon Kalushi Malango, que foi um resistente da África do Sul também. Só que esse não teve uma história muito feliz, não. Ele buscou lutar de forma armada contra o sistema opressor da África do Sul e foi preso, foi executado em 1979. Mas antes de morrer, ele deixou uma frase, uma palavra, que eu acho que é uma palavra que é muito forte para a nossa vivência. Então, antes de morrer, ele disse o seguinte: diga a meu povo que eu os amo e que eles devem continuar a lutar. Meu sangue nutrirá a árvore que dará os frutos da liberdade. A luta continua. Então, hoje, a gente sempre deixa uma palavra bíblica, mas eu acho que essa frase tem tudo a ver. A luta continua. A vocês que estiveram com a gente essa noite, eu quero agradecer, quero dar paz e bem e dizer que foi muito bom ter estado com vocês aqui. Uma pena que o André não pôde participar, mas na quarta ele estará aí com a gente. Fique com Deus, paz e bem. Tchau, hein?